Um abraço a todos aí, boa palestra, Job. Obrigado, Edmar. Agradeço sempre também a sua simpatia, a sua acolhida e a oportunidade. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Espero que a gente possa, nesses 50, 60 minutos aí, poder conversar um pouquinho sobre a questão da psicoterapia com foco na sexualidade, né? Enfim, é sempre um desafio a gente falar, né, de sexualidade, e o desafio maior ainda é a gente trabalhar com sexualidade, né? Mas, enfim, como eu não conheço, né, as pessoas que estão me ouvindo, então eu imagino que, devido ao interesse de vocês, né, no tema, eu imagino que talvez vocês não tenham tanto conhecimento, ou pode ser que outros já tenham algum conhecimento, já até faça alguma intervenção. Então eu tentei montar uma palestra que, de alguma forma, situasse vocês um pouquinho no contexto da sexualidade dentro do contexto clínico, tá? Bom, então eu vou fazer um breve histórico do que a gente chama de terapia sexual, tá? A terapia sexual, ela começa a se estabelecer, né, a partir da década de 40 e 50, quando o Alfred Kinsey, né, ele e vários colaboradores, ele começa a desenvolver pesquisas no campo do comportamento sexual. O que é bastante interessante a gente entender um pouquinho sobre o trabalho do Alfred Kinsey é que, na verdade, ele não tinha a pretensão de desenvolver uma terapia sexual. A intenção dele realmente era entender o comportamento sexual das pessoas, tá? Então, ele treinou colaboradores para que essas pessoas pudessem entrevistar pessoas e colher dados a respeito da vida sexual desses participantes. Muito interessante é que Kinsey percebeu que precisava ter uma empatia, havia necessidade de ter um vínculo com essas pessoas e uma confiabilidade para que essas pessoas pudessem responder essas informações e que também essas pessoas pudessem ser fidedignas nas suas respostas. Porque isso é uma curiosidade muito, muito importante. Nós temos uma dificuldade muito grande quando a gente fala de pesquisa em sexualidade, porque já Kinsey constatou isso, e atualmente isso também acontece, a grande parte das pessoas elas mentem. Principalmente quando essa entrevista ela é feita por pessoas talvez não muito bem treinadas, ou que de alguma forma essas pessoas não passam uma confiabilidade. Então, muitas pesquisas que nós temos divulgado sobre a vida sexual, né, das pessoas, né, em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil, né? No Brasil, quem promove pesquisas nessa área é a doutora Carmita Abdo, né, do Prosex, da USP. E, inclusive, o último que ela fez, ela trabalhou com formulários, né, que foram enviados às pessoas via internet para colher esses dados. E alguns dados acabam batendo, né, com a nossa atuação clínica. Então, quando você vai ouvir as queixas dentro do consultório, você vê que algumas respostas da pesquisa, elas batem os números, mas muitos números acabam não tendo uma compatibilidade entre o que a pesquisa diz e as demandas que a gente acaba ouvindo no consultório. Então, o Kinsey foi um que já percebeu isso, e muito do que Kinsey levantou, ele ainda hoje é utilizado, por exemplo, a escala Kinsey de sexualidade, enfim. E quem tiver curiosidade, né, de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele, existe o filme Kinsey, Vamos Falar de Sexo, de 2004, vale a pena assistir. Bom, dando continuidade,
Aí, quando nós adentramos na década de 60, existe um casal chamado Master e Johnson. Eles começam a desenvolver pesquisa, né, na área de sexualidade, mas aí o foco deles é diferente do Kinsey. Enquanto o Kinsey trabalhou basicamente com comportamento sexual, né, para saber e ter informações a respeito do comportamento sexual das pessoas, Master e Johnson já teve uma outra preocupação, uma preocupação muito mais de dados fisiológicos da atividade sexual. Inclusive, eles utilizavam, né, nas suas pesquisas, foram universitários, né, então eles recrutavam universitários, e muitos desses universitários tinham atividade sexual dentro do laboratório, e a resposta sexual era mensurada através de aparelhos, né? Aparelhos para medir a qualidade da ereção, temperatura, resposta galvânica, batimento cardíaco, medidas, enfim. E a partir desses estudos, né, que Master e Johnson promoveram, eles desenvolveram um arcabouço de técnicas que até hoje são utilizadas dentro da terapia sexual. Tá? E Master e Johnson também, eles acabaram dando início a respeito do que nós chamamos de observação da resposta sexual humana, ou seja, o ciclo da resposta. Como que a atividade sexual ela acaba acontecendo e quais são as respostas fisiológicas que acontecem durante esse processo. Então, inicialmente, eles descrevem a atividade, o ciclo da resposta sexual em excitação e orgasmo, ok? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, vou mostrar um gráfico para vocês a respeito da resposta sexual. Bom, e aí, quando adentramos a década de 70, nós temos Kaplan, ou Ellen Kaplan, que ela adiciona um elemento a mais ao processo de compreensão das disfunções sexuais e das funções sexuais também, né? E aí ela refere-se a componentes afetivos e cognitivos. Então, não só também a questão da resposta fisiológica, mas ela também quis entender, e ela acrescentou dentro do modelo dela, esses fatores que acabam impulsionando o indivíduo a se engajar ou se esquivar de uma atividade sexual. E aí, a Kaplan também, num primeiro momento, ela baseia a resposta sexual em excitação e orgasmo, mas num dado momento ela revê esse modelo e ela acaba adicionando um terceiro elemento na resposta sexual humana, que é o desejo, né? Porque quando a gente for ver Master e Johnson, aquele modelo de duas fases, eles modificam e adicionam um modelo quadrifásico. E mais à frente, aí Kaplan, quando ela vai rever o modelo dela com base no modelo do Master e Johnson, ela acaba suprimindo um elemento da resposta sexual que Master e Johnson havia citado, mas aí ela acrescenta a questão do desejo. Tá? Então, a resposta sexual da Kaplan ela é desejo, excitação e orgasmo. Também tem bastante importância para o desenvolvimento da terapia sexual. E um outro também profissional, né, um psicólogo, o Joseph Lopiccolo, que também teve uma grande importância, né, dentro do desenvolvimento da terapia sexual, dentre outros que eu não citei e não vou citar, né, para ser mais breve. Lopiccolo, ele desenvolveu um tratamento da anorgasmia e a referência dele era a importância da mulher conhecer a si mesma. Então, ele é autor do livro, junto com uma outra profissional, que se chama Descobrindo o Prazer. Esse livro é fácil de encontrar, até hoje a gente encontra ele em qualquer livraria, e ele é um livro, assim, fantástico,
é muito necessário que os profissionais tenham ele em clínica, profissionais que trabalham com foco na sexualidade. Tá? Bom, e o grande, né, acho que o grande salto qualitativo que nós temos dentro do processo de desenvolvimento da terapia sexual, ou seja, de um tratamento para as queixas sexuais, ele se dá na década de 80, né, com David Barlow. Então, quem é da terapia, quem trabalha com a terapia cognitivo-comportamental já deve conhecer ou já ter ouvido falar um pouquinho de David Barlow, né? Tem um livro dele, inclusive, que é muito utilizado nos cursos, né? Que é um livro de capa vinho, que tem um fio, na verdade, um cordão, né? Na capa, um cordão de algodão, né? Na capa. Que fala sobre várias técnicas, protocolos de tratamento para os diversos transtornos, inclusive um protocolo para atendimento em sexualidade. Então, a David Barlow ele vai colaborar, né, com o desenvolvimento da terapia sexual, que inclusive nós utilizamos até hoje, porque ele vai fazer uma relação entre a excitação sexual e a ansiedade, ou seja, até que ponto a ansiedade colabora com a excitação sexual, ou seja, até que ponto ela é funcional, e até em que momento ela passa a ser, a causar disfunção, a ansiedade. E a importância também do esquema cognitivo, né? Ou seja, a influência da parte das cognições, dos pensamentos, das crenças dentro do processo das disfunções sexuais. Então, Barlow ele faz a seguinte divisão, que lembra bastante o modelo cognitivo, né? Ele divide os indivíduos em funcionais e disfuncionais. Ou seja, os indivíduos funcionais, então, a partir do estímulo sexual, eles vão eliciar, né, memórias prazerosas, sentimentos, portanto, eles vão começar a ter a excitação, né? E excitação e até chegar ao ponto desse indivíduo atingir o ápice dessa excitação e ter o orgasmo e ter prazer na atividade sexual, ou seja, uma atividade sexual funcional. Então, a partir da excitação, o indivíduo, eles vão apresentar um comportamento sexual esperado, desejável, né, que é funcional, e já os indivíduos disfuncionais, a partir do estímulo sexual, eles acabam tendo uma resposta aversiva, né? Então, é iniciado nesses indivíduos pensamentos negativos, emoções negativas, e aí o indivíduo tende a interpretar essas cognições, esses pensamentos como aversivos, e aí ele vai evitar o comportamento sexual, o que vai desencadear o que nós chamamos, então, de disfunções sexuais. Tá? Bom, aí nós vamos entender agora um pouquinho do ciclo da resposta sexual masculina e feminina. Tá? Então, se a gente olhar aí na tela de vocês, aqui no canto esquerdo, nós vamos ver essa figura, que é o ciclo da resposta sexual masculina proposto por Master e Johnson. Tá? Neste modelo, nesse gráfico proposto por Master e Johnson, o que a gente observa? Que o indivíduo ele tem uma situação para atividade sexual, aí ele tem o que eles chamam de excitação, que é composta por várias respostas fisiológicas, né? No caso do homem aqui, ele vai ter a ereção, né? Vai ter ereção, vai ter também a intumescência dos mamilos, enfim, um conjunto de respostas fisiológicas. E aí, ao se engajar, a partir dessa excitação na atividade sexual, Master e Johnson diz que existe um período em que essa excitação ela se estabiliza, né, tem uma estabilização desse excitamento, onde vão acontecer os jogos sexuais, né, que vai anteceder o orgasmo. E aí, o ápice, né, desse excitamento, ou seja, esse estado de platô, ele volta a subir, vamos dizer assim,
atinge o máximo e aí ele entra no que a gente chama de resolução. Resolução é quando o indivíduo ele tem o orgasmo, ele tem a ejaculação, no caso aqui a resposta masculina, né, tem a ejaculação, e aí o corpo dele, né, ele volta ao estado normal, ou seja, a respiração, batimentos cardíacos e a ereção, ela deixa de existir, o pênis fica flácido, aconteceu a resolução. Porém, indivíduos mais jovens, né, eles podem ter o orgasmo e aí eles têm um período aqui, né, da resolução que não chega a acontecer definitivamente, né? Ele entra aqui num período que a gente chama de um período refratário bem curtinho, ele tem uma perda parcial da ereção e aí ele pode novamente engajar numa excitação e ter um novo orgasmo, tá? Isso a gente costuma observar em indivíduos mais jovens, né? Adolescentes, adultos jovens, né? Que acabam tendo essa possibilidade. Geralmente, os indivíduos adultos maduros, né? Maduro eu falo depois dos 40, a tendência é a gente ter um período refratário maior, né? Ou seja, a gente tem a resolução, e aí a gente às vezes tem a perda de ereção, a gente precisa, dependendo de cada pessoa, da saúde física de cada pessoa, ela pode precisar de horas, de dias e até semanas para novamente sentir capaz de se envolver numa nova atividade sexual, ok? Bom, aí nós vamos aqui para a resposta sexual feminina, né? E aí quando a gente olha a resposta sexual feminina, a gente, de alguma maneira, acaba ativando em nós as nossas crenças a respeito das mulheres, né? E obviamente que essas crenças elas estão sendo reforçadas e porque a gente acaba convencendo as mulheres que elas são assim e que elas devem continuar assim e que elas não podem mudar, né? Então, de alguma forma, o machismo fazendo a perpetuação de determinados comportamentos das mulheres. Mas, enfim, vamos lá. Então, aqui, segundo Master e Johnson, a resposta feminina, ela também é muito semelhante à resposta sexual masculina, no sentido, muito igual, não, ela é igual em termos de excitação, platô e orgasmo, porém, essa resposta sexual, ela vai acontecer de forma diferente durante a atividade sexual, de acordo com cada mulher ou com cada situação que essa mulher está envolvida. Então, a primeira situação, que é aqui a então a mulher tem o excitamento, ela tem a fase platô, assim como a resposta sexual masculina, ela pode ter ela tem a fase platô, ela entra numa excitação que vai aumentando, crescendo cada vez mais, e aí ela tem uma descarga orgásmica, e logo em seguida essa mulher pode entrar também voltar ao estado de platô, e ela excitar-se novamente, ter um novo orgasmo, né, e após isso ela ter uma resolução, ok? Há uma outra possibilidade, que é aqui o B, essa mulher, ela ter um período de excitamento e períodos de platô muito curtos e pequenas descargas orgásmicas, volta para o platô, descarga orgásmica, volta para o platô, ou seja, seria uma mulher o que a gente vai chamar de orgasmos múltiplos, até ela entrar na resolução. E a condição C é uma condição onde essa mulher ela teria excitamento, aí ela pode ter alguns picos onde ela perde um pouco essa excitação, ela acaba novamente tendo excitação, né? E aí ela atinge uma excitação máxima, porém ela não tem uma descarga orgásmica, né? Ela acaba chegando lá no máximo da sua excitação, mas a descarga orgásmica não vem, e depois de um tempo ela entra na resolução,
que na verdade é o corpo dela voltar ao seu estado normal, né? Então, os seios da mulher têm uma intumescência, a vagina dela também tem um aumento de fluxo sanguíneo, então tudo se estabiliza e ela volta ao estado normal. E aí, de acordo com Kaplan, quando ela faz a revisão, né, do modelo dela, que era bifásico, ela faz uma revisão para o modelo trifásico, e o modelo trifásico da Kaplan, ela vai ser diferente no seguinte sentido. Aqui, tanto no homem quanto na mulher, vai entrar desejo antes do excitamento, então seria desejo, excitamento, e ela suprime essa fase de platô porque ela julga desnecessário identificar essa fase, porque ela diz que, de qualquer maneira, né, o crescimento da excitação vai ocorrer e vai chegar ao orgasmo ou, de alguma forma, ao estado de resolução. Então, um modelo muito utilizado hoje é o modelo de Kaplan, ainda, que é dividido nesse modelo trifásico de desejo, excitação e orgasmo, ok? E também no modelo de Kaplan, também vai existir no modelo feminino essas possibilidades de ciclo da resposta sexual, né? A, B e C. Ou seja, vão ter mulheres que, de alguma forma, elas podem ter uma resposta sexual diferente, ou até mesmo uma mesma mulher, em relações sexuais diferentes, ela pode ter respostas sexuais diferentes, porque isso tem a ver com vários aspectos dessa mulher, do contexto, da pessoa com quem ela está tendo atividade sexual. Tá bom? Bom, agora, no ano 2000, né, a Rosemary Basson, ela fez uma proposta de um ciclo da resposta sexual feminina. Ela apresentou um modelo alternativo que, em vez de ser um modelo linear, assim como Master Johnson e Kaplan, ela faz uma proposta de um modelo alternativo onde ele é circular, como a gente pode ver aqui nessa figura aqui. Bom, aqui no centro dessa figura, né, nesse centro deste círculo, nós temos o desejo sexual espontâneo. Segundo Basson, o desejo sexual espontâneo ele estaria presente geralmente no início do relacionamento e em mulheres mais jovens, tá? Mais jovens. E ela vai dizer o seguinte, que a resposta sexual feminina ela pode ser espontânea ou ela pode ser responsiva. Responsiva porque ela está atrelado a um estímulo sexual. Então, geralmente, as mulheres no início de um relacionamento e as mulheres mais jovens, elas teriam desejo sexual espontâneo. Depois de um tempo dessas mulheres envolvidas neste relacionamento afetivo, elas passariam a ter um desejo sexual, uma resposta sexual baseada no estímulo sexual. Ou seja, essas mulheres, para se envolver numa relação sexual, elas não se envolveriam não por desejo sexual, mas por ganhos secundários, ou seja, como receber carinho, ela receber atenção do parceiro, né? Ou até mesmo para poder agradar esse parceiro, essa mulher ela acabaria se posicionando para ter atividade sexual, mas não necessariamente num desejo sexual espontâneo, mas com esse objetivo. Então, o que ela propõe? Então, essa mulher, a mulher que tem um desejo sexual espontâneo, ela tem o desejo sexual, ela acaba tendo a excitação sexual. Tendo a excitação sexual, ela vai se sentir satisfeita nessa atividade sexual. Essa satisfação ela vai ser emocional e física, e isso vai permitir uma intimidade emocional, e assim a resposta vai acontecendo ao longo da sua vida. Porém, as mulheres que, ao longo da vida sexual delas, né, depois de um tempo de relacionamento, há uma tendência delas entrarem numa neutralidade sexual. Quando elas entram nessa neutralidade sexual, elas vão depender dessa satisfação emocional e física, que seria carinho,
carinho, compreensão do parceiro, atenção do parceiro, que são os ganhos secundários, para que elas se tornem abertas e aptas a receberem um novo estímulo sexual e aí sim elas sentirem excitação sexual e, obviamente, sentir desejo. E aí há um sistema cíclico também, ou seja, a partir do momento que ela teve uma excitação sexual, ela passa a ter desejo sexual novamente e, obviamente, esse desejo sexual vai gerar também excitação sexual, que, consequentemente, vai gerar satisfação emocional e físico, e aí a pessoa acaba tendo um ciclo novamente de atividade sexual. Agora, isso, de alguma maneira, quando a gente apresenta para as mulheres e para os profissionais, habitualmente as mulheres se identificam muito com este modelo, tá? Mas aí existe uma crítica em relação a esse modelo, né? Porque esse modelo, para algumas pessoas, ele seria uma forma de você perpetuar, de alguma forma, o machismo e a dependência, né? E essa crença da dependência do homem para fazer com que essa mulher tenha desejo. Então, essa é a crítica. Porque, embora ele descreva uma realidade, mas muitas vezes ele pode perpetuar também uma realidade. Eu falo isso porque, inclusive, nós profissionais da psicologia, temos que tomar muito cuidado quando a gente passa algumas informações, e porque muitas vezes a gente acaba validando o senso comum, né? Essa semana mesmo eu ouvi uma colega dando uma declaração, né, a respeito da vida sexual da mulher, e infelizmente a fala dela não foi feliz, porque ao repórter perguntar, né, falar um pouquinho sobre essa questão de que as mulheres, ao longo, né, de um relacionamento, né, um relacionamento de longa duração, elas se queixavam ou elas afirmavam que havia uma certa acomodação sexual, que elas tinham pouco desejo ou nenhum desejo. E aí a profissional, ela responde dizendo assim, então isso é normal mesmo de acontecer. E aí eu digo o seguinte, nós não podemos encarar isso como normal. Realmente isso é comum acontecer. Mas acontece não é porque é uma resposta natural ou normal da mulher, mas sim um forte indício, né, das demandas e das exigências, né, que a vida a dois acaba fazendo para essa mulher, onde faz com que ela acaba mudando o foco da vida dela, ou seja, dando mais atenção aos filhos, ao trabalho, aos cuidados domésticos, e não sobrando espaço para que essa mulher desenvolva a sua atividade sexual de uma forma saudável. Então, na verdade, a forma como a mulher ainda, o papel da mulher na sociedade ainda hoje é estabelecido, faz com que ela acaba optando ou fazendo uma escolha em relação à vida sexual. E essa escolha, ela acaba sendo sempre baseada nessas crenças de que as mulheres realmente elas não expressam desejo, de que o desejo não pertence a elas, né? Ou seja, que toda mulher satisfeita sexualmente, que toda mulher feliz, ela tem ao lado dela um macho, né? Que vai possibilitar essa satisfação sexual. E quando isso não é verdadeiro, né? Na verdade, o que faz as mulheres acreditarem nessa crença, né, ou acabar internalizando essas crenças, é a educação sexual que essas mulheres recebem, é a questão dos papéis de gênero, né, ou seja, tudo que cabe ao gênero feminino é que faz com que a mulher ela não acabe empoderando-se do seu direito ao exercício da sexualidade, inclusive a sexualidade dela individual, ou seja, as mulheres de maneira nenhuma são incentivadas a conhecerem o próprio corpo, a tocarem o próprio corpo, a descobrirem as áreas de prazer, ou inclusive lhes é privado o direito, inclusive, de se masturbarem, né?
Tanto que isso é tão presente que tudo que se refere à vagina é tudo muito, é a joaninha, é a borboletinha, né? E tudo que é o órgão genital masculino é tudo ão, né? É o cacetão, é o pintão, é o varão, enfim. Então, de uma certa maneira, as mulheres, quando elas não são infantilizadas, né, elas também, de uma certa maneira, o genital feminino é visto como uma coisa suja, como uma coisa feia, né, que não deve ser olhado, não deve ser tocado. Então, isso faz com que a mulher acabe tendo esse comportamento ao longo das suas vidas. Tá? Bom, então aqui eu vou agora, a partir da resposta sexual, do ciclo, né, da resposta sexual humana, o DSM-4, né, na versão da revisão dele, né, do DSM-4, a versão TR, como que eles dividiam as disfunções sexuais? Eles usavam o ciclo da resposta sexual proposto pela Kaplan, né? Então, os transtornos referente ao ciclo, né, a fase do desejo sexual, era o transtorno de desejo sexual hipoativo, ou seja, o desejo sexual baixo, e o transtorno de aversão sexual, né, as pessoas que tinham aversão ao sexo. Na fase de transtorno de excitação sexual, nós temos pelo referencial DSM-4, versão TR, o transtorno de excitação sexual feminina e o transtorno erétil masculino, conhecido popularmente como impotência, né, enfim. E na resposta sexual, né, do ciclo, que é a fase do orgasmo, nós teríamos os transtornos do orgasmo, seria o transtorno do orgasmo feminino, o transtorno do orgasmo masculino e a ejaculação precoce nos homens. Tá? E aí nós teríamos dois transtornos que são femininos, nós temos dois transtornos que são mais comuns nas mulheres, mas eles também podem acontecer nos homens, que são os transtornos sexuais dolorosos, né, que eles não encaixam em nenhuma das três respostas, nenhuma das três fases do ciclo da resposta sexual humana, que são os transtornos sexuais dolorosos, a dispareunia. A dispareunia é dor no momento em que a mulher ela é penetrada, e o vaginismo seria a contração involuntária do músculo e da pelve, né, da entrada da vagina, que impediria essa mulher de ser penetrada. A dispareunia, ela é um quadro que acontece em mulheres, mas também acontece em homens. Tem alguns homens que desenvolvem quadros dolorosos, ou seja, quadro de dispareunia, ou seja, ele também sente dor no ato de, quando ele tem a ereção e ele vai fazer a penetração, e às vezes até mesmo no ato de se masturbar, esse homem acaba tendo dor. Essa dispareunia no homem, ele pode ser, tanto no homem quanto na mulher, pode ser orgânica, mas também como pode ser psicológica, tá bom? Bom, agora houve mudanças na classificação das disfunções sexuais no DSM-5. Tá? No DSM-5, eles não dividiram mais as disfunções dentro do ciclo de resposta sexual humana. Tá? Então, elas viraram categorias aí independentes. Então, nós temos aí a ejaculação retardada, né? Ou seja, são homens que não conseguem ejacular. Nós temos o transtorno erétil, a disfunção erétil, a impotência, o transtorno do orgasmo feminino, o transtorno do interesse e excitação sexual feminino, transtorno da dor gênito-pélvica penetração, que é o que substituiu a dispareunia com o vaginismo, porque as duas disfunções elas estão tão atreladas uma à outra que, inclusive, era muito comum os profissionais terem uma dificuldade, às vezes, de fazer um diagnóstico preciso. Se o quadro da mulher era um quadro de dispareunia ou se era um quadro de vaginismo, porque os dois se apresentavam conjuntamente. Algumas mulheres acabavam tendo, ao mesmo tempo da contração, elas tinham também dor durante a penetração. Então, com o DSM-5, virou um transtorno único. Tá? Então, dispareunia e vaginismo passa a ser dor gênito-pélvica penetração.
Nós temos o transtorno do desejo sexual masculino hipoativo, né? A ejaculação prematura ou precoce, e assim como no DSM-4, a gente vai ter a disfunção sexual induzida por substância ou medicamento, e outras disfunções não especificada ou disfunção sexual não especificada, ok? Bem, agora, então, já que eu dei um panorama um pouquinho, né, da terapia sexual, da história da terapia sexual, sobre o ciclo da resposta sexual humana e sobre os tipos de disfunções sexuais que aparecem no nosso consultório, né, no cotidiano do nosso consultório, talvez surja uma pergunta para vocês, né? Porque no início o tema da palestra era psicoterapia com enfoque na sexualidade, né? Os desafios e as possibilidades aí de intervenção. E aí, de repente, eu começo a falar sobre terapia sexual, né? Então, aí fica o questionamento. Então, é terapia sexual ou psicoterapia com foco na sexualidade, né? Bom, então, em relação a isso, eu vou trazer alguns conceitos aí. Então, terapia sexual, para a psicóloga e psicanalista Laura Meyer, né, que ela é autora dos livros Sexo, Muito Prazer, volumes 1 e 2, da editora LIPM, né, que é aquela coleção pocket, né, de livrinhos pockets. Ela diz que a terapia sexual serve para resolver basicamente o problema sexual. E por isso, em geral, é um tratamento mais rápido. A proposta da terapia sexual é transpor com orientação adequada e de forma breve, através de exercícios e tarefas eróticas desenvolvidos preferencialmente pelo casal em casa ou onde for mais conveniente, os obstáculos que interferem no bom funcionamento da relação sexual. Essa definição dada pela psicóloga, né, pela Laura May, ela é uma definição muito clara, muito objetiva e perfeita da terapia sexual, tá? Inclusive, a terapia sexual, hoje, ela pode ser aplicada por psicólogos ou por médicos. Médicos, você tem tanto o psiquiatra e alguns cursos de especialização ou formação também permite que o ginecologista também possa desenvolver a terapia sexual. E aí nós vamos entender o seguinte, que vai ter uma grande diferença entre um processo de terapia sexual aplicado por um médico ginecologista e possivelmente por um médico psiquiatra de um psicólogo, né? Porque, na verdade, possivelmente, tanto o psiquiatra, embora existam psiquiatras que fazem formação em psicoterapia, né? Mas tem alguns psiquiatras que não. E também, assim como nós temos o médico ginecologista, que não tem nenhuma formação psicoterápica, na aplicação da terapia sexual, ele vai trabalhar muito mais com as técnicas comportamentais, né? Com os treinos, e possivelmente ele não vai ter tanta habilidade e conhecimento suficiente para poder trabalhar questões ligadas ligado ao funcionamento afetivo, né? Aos fatores psicológicos que também estão envolvidos nas disfunções sexuais, né? Então, de alguma forma, eu diria assim, que a terapia sexual, ela tem todo um arcabouço, né, de técnicas que ela pode ser aplicada por si só, né? Porém, nós temos que lembrar que a grande maioria dos pacientes que adentram os nossos consultórios com uma queixa de uma disfunção sexual, essas pessoas elas apresentam essas disfunções sexuais porque geralmente essas disfunções elas estão derivadas em outros problemas, né, em fatores psicológicos e não tão somente em fatores único e exclusivamente ligados à sexualidade. Então, se a gente não
trabalhar esses fatores, né, a gente possivelmente não vai conseguir ter sucesso na remissão dos sintomas ligado à questão sexual. Então, é muito importante a gente pensar sobre a influência dos fatores psicológicos na resposta e no funcionamento sexual. Tá? Lembrando também que é muito importante a gente entender que quando a gente recebe um paciente com queixa de disfunção sexual, como nós psicólogos podemos avaliar, né, as várias áreas, né, da psique desse indivíduo, a gente pode identificar, por exemplo, que muitas vezes vão ter outros transtornos, né, primários, como, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, que, na verdade, eles vêm primeiro, né, eles são primários, e a disfunção sexual, a gente poderia dizer que ela é uma comorbidade, né? Ela é uma consequência dessa depressão ou uma consequência dessa ansiedade, né? Então, e aí, nesses casos, geralmente, a gente vai avaliar o que é mais importante a gente trabalhar. Se a gente tiver um quadro de depressão, que a gente entende aí que ele seja de moderado a severo, e um transtorno de ansiedade generalizada, que pode ter aí ataques de pânico, ou até mesmo com um transtorno de pânico, primeiro a gente vai ter que tratar esses transtornos para depois a gente conseguir focar na sexualidade. Porque a gente não consegue tratar paciente com disfunções sexuais se ele tiver um quadro de transtorno depressivo de moderado a severo e também com crises de ansiedade generalizada e principalmente com alguma fobia ou o transtorno de pânico. Tá? Então, a gente primeiro vai ter que tratar esses sintomas para depois a gente poder tratar a sexualidade. E lembrando também que muitos desses pacientes, às vezes, já chegam no consultório com a queixa sexual e eles já estão sendo tratados da depressão ou da ansiedade. Então, muitas vezes, a gente também tem que levantar aí a possibilidade de ser um transtorno misto, o transtorno sexual dele. Pode ser que seja em função das crenças dele a respeito da sexualidade, da aprendizagem, mas também que seja um efeito colateral das medicações. Porque os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né, a paroxetina, a fluoxetina, sertralina, essas drogas, elas são altamente prejudiciais ao desempenho sexual das pessoas, tá? Então, é muito comum pacientes nossos que tomam essas medicações reclamarem de disfunção sexual, de diminuição de libido, alguns homens acabam tendo disfunção erétil ou uma ejaculação mais rápida com o uso dessas medicações. Aí, nesses casos, a gente tem que ver o custo-benefício, né, dessas medicações. E aí, obviamente, quem vai fazer isso é a nossa parceria com o psiquiatra. E muitas vezes os psiquiatras, quando é muito importante para a pessoa a atividade sexual naquele momento, muitos psiquiatras acabam optando pelo uso da bupropiona, que a bupropiona, embora seja um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, né, e noradrenalina, se eu não estou enganado, como ele tem baixa efetividade para a depressão, né, depressão mais moderada e severa, ele acaba tendo como efeito colateral uma melhora do desejo sexual e das disfunções sexuais. Então, tem muitos médicos que acabam associando para diminuir o impacto dos inibidores seletivos na sexualidade do indivíduo. Tá? Bom, e David Barlow também, com seu modelo cognitivo afetivo do funcionamento sexual, ele abre portas para estudos, revisões e desenvolvimento de modelos conceituais sobre a influência das variáveis psicológicas no funcionamento sexual. Tá? Bom, então, na verdade, nós temos que entender o seguinte, né? Então, por que eu usei a psicoterapia com foco na sexualidade? Porque nós, psicólogos, vamos tratar o nosso cliente, paciente, né? Quando ele vem com uma queixa da sexualidade, mas nós vamos ter um olhar muito mais ampliado e nós também não vamos só focar nas atividades, nos exercícios advindos da terapia sexual. Nós vamos também
compreender de uma forma muito mais ampla a dinâmica do impacto dessas variáveis psicológicas nas disfunções sexuais desses indivíduos. Inclusive, hoje, vários estudos já conseguem identificar, né, a presença dessas variáveis e de como ela reflete na disfunção sexual. Então, por exemplo, é muito comum a gente identificar pessoas com traços de personalidades mais perfeccionista, pessoas que têm traços do neuroticismo, né, que é vulnerabilidade, instabilidade emocional, essas pessoas apresentarem um quadro de disfunção sexual, né? Também pessoas que têm crenças sexuais, né, sobre mitos sobre desempenho e satisfação sexual, esquemas cognitivos, né, então pessoas que têm padrões exigentes e realistas, que desenvolvem esquemas sexuais negativos, como sou um fracasso, eu sou incapaz, eu sou incompetente. Esses esquemas cognitivos também estão presentes em pessoas disfuncionais sexualmente. Também a gente identifica pensamentos automáticos, né? Pensamentos ou imagens, né, negativas que acabam aparecendo na hora da atividade ou um pouco antes da atividade sexual do indivíduo, que o foco nesses pensamentos de baixo desempenho, nas imagens dessa pessoa tendo um fracasso, tendo uma perda de ereção, faz com que esses indivíduos eles diminuam o foco nos estímulos e nos aspectos sexual e erótico da atividade sexual, né? Então, isso é muito comum. É muito comum ouvir, né, nos meus atendimentos clínicos, né, os pacientes que fazem esse pareamento. É tão forte para eles, né, a cena deles perdendo, principalmente homens com disfunção erétil, eles perdendo a ereção, né, numa determinada situação, e essa imagem fica tão presente e assombra eles de uma tal maneira que, geralmente, quando eles vão para uma nova atividade sexual, automaticamente já vem a cena e o pensamento deles tendo fracasso, eles perdendo a ereção, né? Eles lembram da cena que eles teve com a parceira onde eles perderam a ereção, vem os sentimentos, as emoções, né? A tristeza, a frustração que eles tiveram naquele momento. Então, todas esses padrões cognitivos, né, acabam fazendo com que eles percam o foco nos estímulos eróticos, né, e nos aspectos sexuais, que esses indivíduos, possivelmente, eles vão falhar nesse próximo engajamento de uma atividade sexual. Tá? E um outro aspecto, como eu já disse, né, emoções, como tristeza, desilusão, medo, afetam a resposta sexual do indivíduo. Ok? Bom, e aqui nós temos um modelo, né, cognitivo e emocional das disfunções sexuais masculinas. É um modelo proposto pelo Pedro Nobre, que é um psicólogo do Sex Lab, que é o laboratório de sexualidade da Universidade do Porto e de Coimbra, em Portugal. Ele tem um laboratório hoje muito completo, um laboratório, inclusive, que além de pesquisas na área, né, cognitivo-comportamental, né, das disfunções sexuais, ele também tem um laboratório que também faz pesquisas fisiológicas, assim como lá o laboratório de Master e Johnson. Então, é um laboratório completo, né, que eles têm lá na Universidade de Coimbra, onde eles colhem dados, né, batimentos cardíacos, resposta da condução galvânica, né, da pele, enfim, várias variáveis fisiológicas que eles podem estar colhendo nos estudos dele. Porém, Pedro Nobre desenvolve esse gráfico, né, esse modelo cognitivo emocional das disfunções, dizendo o seguinte: no caso aqui, esse é o modelo da disfunção sexual masculina. Então, ele diz o seguinte, que ao se envolver numa situação sexual, o homem, com a crença ou no mito do macho latino, o que seria a crença do mito do macho latino? Que ele é responsável pelo prazer da mulher, que ele tem que estar sempre disposto e disponível para uma atividade sexual,
que quanto mais atividades sexuais ele tiver e com um número, né, maior de parceiras, mais macho ele é, mais homem ele está sendo. E que ele também não pode falhar nunca. Então, todas essas crenças, diante de uma situação, pode ser que, numa situação disfuncional, ative esquemas de incompetência que vão gerar pensamentos relativos à ereção, e que também essa ativação de esquemas de competência vão ativar sentimentos, emoções de tristeza, e obviamente que ao ele basear nesses pensamentos relativos à ereção, a esses esquemas de competência, esse sentimento de tristeza, como nós vimos anteriormente, ele vai ter uma escassez de pensamentos eróticos. Ao ter escassez de pensamentos eróticos, você aumenta a chance de instalar uma disfunção sexual, e essa disfunção sexual, obviamente, que ela vai se concretizar, e ela vai se concretizar, ou seja, em novas situações, ele vai ter de novo essas crenças que vão ativar esses esquemas, esses pensamentos, e você tem a disfunção sexual instalada. No modelo cognitivo emocional das disfunções sexuais femininas, também é um pouquinho mais complexo do que o masculino, né? E aí, novamente, eu volto a dizer, né? Está muito mais baseado na aprendizagem social do que é ser mulher, do como é o desejo sexual da mulher, como a mulher deve se portar sexualmente. Então, por isso que a gente acaba tendo esses gráficos com mais informações, mais elementos e mais possibilidades. Ou seja, então as mulheres que crescem com essas crenças sexuais conservadoras, né, a respeito relacionados à sexualidade, ou relacionado à idade também, né, ou seja, muitas mulheres acabam achando que a partir do nascimento dos filhos, ou depois que elas acabam ganhando alguns quilinhos a mais, elas não são mais atrativas sexualmente, elas não são mais interessantes sexualmente. Há também as crenças conservadoras de que os maridos têm que procurá-las, que elas não podem procurar o homem, enfim, acabam por gerar uma situação, né, onde elas podem ter pensamentos de fracasso ou ainda logo já de desistência, não querer envolver-se numa atividade sexual. Essas mesmas crenças podem gerar nela culpa, né? Eu estou procurando meu marido, eu estou desejando o meu marido, principalmente agora que estou grávida, eu não posso ter sexo durante a gravidez porque não faz bem para o bebê, então isso acaba gerando nela culpa, porque muitas vezes ela sente desejo, mas como isso é proibido, então ela pode acabar tendo pensamentos de desistência, e também pensamentos de escassez de pensamentos eróticos, né? Também essas mulheres podem ter sofrido em algum momento da vida delas, antes do casamento, né, no início da vida delas, na infância, na adolescência, ou até mesmo no início da vida sexual delas adulta, ou até mesmo até dentro do próprio casamento, abuso sexual, e esses pensamentos negativos associados ao abuso sexual também pode gerar culpa, também pode gerar pensamentos de fracasso e escassez de pensamentos eróticos, que por sua vez vão gerar tristeza, vão gerar disfunção sexual. E a disfunção sexual, por sua vez, também vai gerar nessas mulheres escassez de pensamentos eróticos, vai gerar tristeza, a tristeza que gera pensamentos eróticos, né? E a própria situação que já diretamente gera tristeza. Então, você vai fazendo toda uma manutenção desse quadro disfuncional, ok? Bom, agora eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? Passar um pouquinho para vocês a respeito de desafios e possibilidades na nossa prática da terapia, da psicoterapia com enfoque na sexualidade. E um dos grandes desafios que eu coloco sempre está ligado à questão da educação sexual, né? A sexualidade, ela ainda é vista como tabu. Embora agora na contemporaneidade, a gente fale bastante sobre sexualidade. Nós temos aí o programa Amor e Sexo, né, na TV Globo aí,
trazendo muitas informações, né, informações, inclusive, bastante consistentes a respeito da sexualidade, mas nós temos a limitação que passa depois das 11 horas da noite, ou seja, muitas pessoas acabam dormindo, não têm acesso a esse programa, que tem qualidade, e muitas vezes acaba tendo informações distorcidas, né, em sites, em blogs de pessoas que acabam, ao invés de informarem de uma forma sadia, acabam perpetuando vários preconceitos e vários mitos a respeito da sexualidade. Nas famílias também, as famílias ainda têm dificuldade de falar sobre sexo, inclusive vivem a máxima, né, de que, hoje eu ouço muito isso, né, para se ausentarem ou se eximirem da educação sexual dos filhos, muitos pais usam o seguinte discurso: não, hoje eles sabem muito mais do que a gente, eles sabem muito mais do que eu sobre sexo. Eu falo assim, viu, mas como que ele sabe muito mais do que você sobre sexo? Onde ele aprendeu? Como você sabe que a fonte de aprendizagem dele é uma fonte confiável, né? Então, é um discurso para se eximirem da responsabilidade da educação sexual. E aí nós temos que lembrar que essa educação sexual não adequada não é só os nossos clientes que recebem. Nós, terapeutas sexuais, nós psicólogos trabalhamos com a sexualidade, também recebemos essa educação sexual. Então, nós também temos que tomar muito cuidado, porque a nossa mente está povoada de moral, de conceitos distorcidos, né? Nós temos muitos conceitos inflexíveis, muitos tabus. E aí nós vamos tratar da vida sexual do outro, sendo que a gente não consegue dar conta nem das nossas dificuldades sexuais, nem de estarmos mais abertos às novas possibilidades das pessoas se relacionarem sexualmente, né? Então, e aí a gente se dispõe a tratar a sexualidade do outro. Então, infelizmente, muitos colegas psicólogos cometendo assim erros gravíssimos, né, dentro do consultório, principalmente no que se refere à sexualidade, né? Aí também temos a questão da crença religiosa, ou seja, o nosso paciente, né, o nosso cliente vem com uma crença religiosa e ele vem com os dogmas a respeito da sexualidade. A maioria dos terapeutas também professam um credo religioso e muitos têm dificuldade de separarem a sua crença religiosa da sua prática profissional. Temos que lembrar que a nossa prática profissional ela é laica, né? Ela é baseada na ciência e não baseada na nossa crença religiosa, ok? E as crenças sexuais do psicólogo, como eu já falei, né, a respeito da própria sexualidade. E aí nós temos um outro agravante também, né? A nossa formação como psicólogo ela é uma formação generalista, ou seja, nós saímos da faculdade apto a atender todos os tipos de demanda, mas eu tenho certeza absoluta que a grande maioria de vocês, o máximo que viu sobre sexualidade na formação, na graduação, foi a sexualidade até a adolescência, né? Vocês viram lá a sexualidade na infância, dentro do modelo lá freudiano, depois de Melanie Klein, né? E depois disso, vocês não viram mais nada sobre sexualidade. Vocês nem ouviram falar sobre disfunções sexuais, né? Nunca ouviram falar, às vezes, na formação sobre gênero, sobre diversidade sexual, sobre orientação sexual. E aí depois você chega no consultório e o paciente ele vai lá e vai trazer uma queixa sexual. E tem um problema maior ainda, que relacionado a isso, que grande parte dos dos psicólogos, quando fazem anamnese, que o paciente chega ao consultório, ele vai fazer a entrevista, né, para poder obter informações das diversas áreas de funcionamento do indivíduo, grande parte dos psicólogos não tem na sua anamnese perguntas relativas à vida sexual do indivíduo. E aí, quando você fala, e eu já trouxe essa discussão, eu tenho muitos colegas psicólogos que se colocam, a resistência é tão grande, né, a moral e o tabu é tão grande que eles falam assim, mas o meu paciente, eu não tenho que saber da vida sexual dele, perguntar da vida sexual dele, se a queixa dele é relativa à depressão, a relacionamento interpessoal, se é estresse. Eu falo assim, viu?
Mas se você pergunta sobre tantas outras coisas da vida dele, se ele namora, se ele não namorou, se ele vai bem na escola ou não, se ele toma medicação, né, se ele, como ele relaciona com o pai, como ele relaciona com a mãe, com os amigos, ué, por que que você nega a vida sexual desse indivíduo? Por que que você não pode perguntar se a vida sexual dele é satisfatória, né, se ele tem alguma dificuldade nessa área, né? Então, assim, nós temos essa limitação dentro da nossa formação em sexualidade dentro da graduação, né? E por isso que muitos profissionais acabam cometendo aí erros gravíssimos, espalhando senso comum, reforçando mitos a respeito da sexualidade, tá? Bom, e dentro das possibilidades, então nós temos que lembrar o seguinte, que quando a gente fala da formação em sexualidade humana para o psicólogo e da atuação dele dentro do consultório, nós temos que perceber que nós não vamos atuar somente com foco nas disfunções sexuais, mas existem outras demandas da área da sexualidade que hoje aparecem no nosso consultório, no nosso cotidiano, né? As questões de gênero, as questões de orientação sexual, as identidades trans, né, transexuais, as identidades das travestis, né, que está dentro das identidades trans, os novos modelos de relações afetivas, né, as relações poliafetivas, as relações abertas. Então, todas essas questões, elas são trazidas hoje no nosso contexto e poucos profissionais têm conhecimento ou estão habilitados a abordarem esse assunto, né? Muitos agem de uma forma muito ética e quando se deparam com essas questões, fazem um encaminhamento com um profissional treinado, né, que tem uma formação, uma especialização, mas outros acabam aceitando, né, entrar nesse atendimento, né, acabam engajando nesse atendimento e achando que simplesmente com o conhecimento que eles têm da técnica da terapia cognitiva, da psicodinâmica, enfim, que isso já os habilitam a fazer esse atendimento. E aí é onde acabam cometendo alguns equívocos, em vez de ajudar o paciente a crescer, a melhorarem, a superarem as suas dificuldades, pelo contrário, acabam reforçando mitos e crenças distorcidas a respeito da sexualidade. Bom, sobre novas propostas de intervenção. Então, assim, o que é muito importante a gente perceber? Que hoje, mesmo passado em mais de 40 anos, desde que Master e Johnson propôs algumas atividades, né, e exercícios e técnicas para a terapia sexual, né, para os cuidados com as disfunções sexuais, que são intervenções de base comportamental e cognitivas mais clássicas, ainda hoje a gente não surgiu muita coisa nova a respeito em termos de técnica para a atuação nessa área. Porém, o que nós temos visto, tem alguns estudos mais recentes que têm demonstrado bastante eficiência, né, e resultados até promissores das terapias de terceira onda, né, dentro das terapias cognitivas comportamentais, né, então nós temos lá a primeira onda, que é a comportamental, a segunda onda, que é a terapia cognitivo, né, que entra aí Beck e Ellis, e as terapias agora de terceira onda, que nós temos a ACT, nós temos a terapia focada na compaixão, a terapia emocional, né, e uma delas, que é a terapia baseada no mindfulness, né, estudos, né, feitos por Nobre, né, pelo Pedro Nobre, que é o psicólogo lá do Sex Lab, né, da Universidade de Coimbra, tem mostrado resultados recentes promissores da utilização de técnicas de mindfulness no tratamento das disfunções sexuais, né? Então, estudos recentes têm sugerido um efeito positivo do mindfulness na saúde sexual feminina, que são estudos aí feitos por Broto, Basson, Núria, né, Hillman, que têm demonstrado e sugerido que um efeito positivo das técnicas de mindfulness. E para quem não tem uma definição ou não conhece mindfulness ou atenção plena, é definido como a promoção da atenção sem julgamento e a conscientização da experiência do momento presente.
Tá? Então, Mindfulness também é conhecido como meditação, né? Como meditação de atenção plena. Claro, obviamente que não é tão simples assim, né? A aplicação dessa técnica não é tão simples assim, então vamos meditar que tudo vai melhorar, né? Na verdade, existe toda uma técnica, existe toda uma teoria hoje nas terapias de terceira onda que envolve o Mindfulness, ok? Bom, e aí uma das explicações para que o Mindfulness seja de alguma forma efetivo, né, e ele traga benefícios, é que quando a gente está envolvido numa atividade sexual, é essencial a atenção, que nós estejamos atentos às respostas, né, que o nosso corpo e o envolvimento na atividade sexual exige. Eles são essenciais. Né? Tanto que nós vimos lá, né, que pacientes que são muito ansiosos, que ficam muito centrados nos seus pensamentos negativos, nas suas crenças, eles perdem o foco nas sensações e nas respostas eróticos e sexuais. Então, a prática de mindfulness levaria esses indivíduos ao se envolverem numa atividade sexual, deles estarem mais presentes na ação, né? Mais presente e sem julgamento das sensações advindas da excitação sexual. Né? Ou seja, isso poderia facilitar a experiência da excitação sexual, segundo Barlow e também segundo De Jong. Ok? Bom, pessoal, a princípio é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Né? Agradeço muito a atenção de vocês e agora eu abro espaço para a gente conversar um pouquinho aí, para eu esclarecer algumas dúvidas. Espero que eu tenha conseguido passarem um pouco os conceitos aí para vocês de uma forma clara e bastante objetiva, ok? A voz é sua, Edmar. Olá, pessoal, todo mundo me ouvindo aí? Ouvindo, Job? Sim, estou te ouvindo agora. Ótimo. Então, para quem entrou depois do início da palestra, nós combinamos que as perguntas... Zé, se tiver com som, dá um ok para mim no chat aí. Nós combinamos que as perguntas seriam feitas por escrito. Já começou aqui a Eliane. A respeito aqui da... Eu gostaria de saber sobre quais queixas se esconde a queixa sexual. Bom, assim, no primeiro momento não entendi muito bem a sua pergunta, não. Mas você pode me ajudar ou você pode me dar mais sobre quais queixas? Você está dizendo A Eliane no chat que está perguntando. Eliane, Sim. você está com o microfone? Se você tiver com o microfone, eu abro o seu aí. Não está, né? Então, Okay. tenta explicar aí. A Carolina Fonseca, que foi nossa aluna do curso de formação em sexologia clínica, com ênfase em terapia sexual, está aí. Bom, eu vou tentar. O comentário dela. Ok. Admar, eu vou tentar aqui, de alguma forma, interpretar um pouquinho. Sobre quais queixas? Eu imagino que ela esteja perguntando assim, quando um paciente chega, né, um cliente chega ao consultório nosso, e ele traz uma queixa generalizada a respeito das dificuldades dele, né, a respeito da vida, quais, talvez, queixas poderia ter uma queixa sexual por trás disso? Eu imagino que seja dessa forma, né? Acho que essa é a pergunta dela. Então, na verdade, eu sempre falo assim que às vezes não tem muito como a gente saber, não, se tem uma queixa sexual por trás, não. Né? O que eu tenho visto muito no consultório é assim, ou o paciente já chega com a queixa muito clara, olha, eu tenho um problema de ereção. Olha, estou com um problema, eu tenho dor para atividade sexual. O paciente já chega muito focado, porque eles leem bastante hoje, eles têm acesso, eles vão no Dr. Google, eles colocam o sintoma deles e muitos já chegam autodiagnosticado. Eu tenho disfunção erétil, eu tenho vaginismo. Agora, muitas vezes, obviamente, que pode ser que numa queixa de depressão, né, de pacientes deprimidos, ou numa queixa de casais, principalmente, né, que estão tendo um problema de relacionamento afetivo, que tem uma queixa sexual por trás também.
que, na verdade, muitas vezes o problema iniciou com a dificuldade desse casal de se relacionar sexualmente, e isso acabou gerando uma crise conjugal, e aí eles vão lá para buscar a terapia, porque eles não conseguem conversar, não conseguem se comunicar, não conseguem se relacionar, e aí quando você vê e vai se aprofundando mais, você percebe que, na verdade, tudo começou com uma dificuldade sexual de um dos parceiros, né, ou até mesmo dos dois. Então, imagino que essas sejam as possibilidades. Ótimo. Vamos lá, pessoal. Mais alguma pergunta? Que eu tenho um monte de pergunta difícil para o Job aqui, ó. Uhum. Ela está me trazendo aqui a paciente que chega com queixa de anorexia, né? Pode estar implícita uma queixa sexual? Pode ser que sim, pode ser que tenha alguma história de abuso, pode ser que tenha uma história de abuso, enfim, pode ser que tenha alguma história ligado à questão da autoimagem que ela tem a respeito em algum momento da vida, ela, no exercício da sexualidade dela, ela ter sofrido algum bullying, alguma coisa, porque de repente ela tinha um sobrepeso, enfim. E aí ela acabou, diante disso, querendo melhorar a autoimagem para se sentir sexualmente mais atrativa e desenvolvido um quadro anorexo, pode ter também, né, por trás isso. Mas aí que tá, né? Primeiro a gente tem que trabalhar o sintoma principal, né, que é a anorexia, né, fazer a remissão do sintoma, né, para depois a gente começar a trabalhar aí os outros elementos que estão ligados ao quadro de anorexia, tá certo? Bom, deixa eu ver Ainda aqui. colocou aqui, ó, um paciente de 22 anos com transtorno de pânico em tratamento começa a desenvolver dificuldade na ereção, que se torna o tema principal das sessões. Trata-se com o transtorno do pânico e não foca na disfunção ou focamos na disfunção? Bom, é o seguinte, se ele tiver um quadro diagnosticado realmente de transtorno do pânico, a gente tem que focar no transtorno de pânico, esse paciente, tratar o transtorno de pânico e deixar claro para ele que possivelmente a dificuldade sexual dele está atrelada a esse quadro de pânico. Então, que a partir do momento que ele desenvolver algumas habilidades de fazer a administração da ansiedade dele, a administração do quadro dele de pânico e tiver a remissão dos sintomas, possivelmente há uma melhora na sexualidade. Tá? Aí, se depois que ele tratou o pânico, né, melhorou o pânico, teve remissão dos sintomas e a dificuldade sexual permanecer, aí a gente entra com uma segunda parte do tratamento, que é focar na sexualidade dele. A Clarissa colocou aqui uma questão que é a seguinte. Peraí que eu não estou conseguindo acessar aqui. Clarissa, quando recebo um paciente em consultório com uma queixa sexual, eu sempre devo partir do ciclo de resposta sexual para compreender a disfunção sexual? Tá. Olha, é muito importante que a gente foque sim no ciclo da resposta sexual, porque ela vai nos dar bastante informações de qual se a gente não tem muita clareza de qual é a disfunção dele, pelo ciclo da resposta sexual a gente consegue identificar melhor e definir, delinear melhor qual é a disfunção, né, como ela ocorre. Então, eu acho bastante interessante, sim, a gente utilizar. Embora o DSM-5 não utilize mais a resposta sexual, mas a gente consegue encaixar o DSM-5, né, a classificatória dele, dentro do ciclo da resposta sexual. Tá? Eu acho bastante interessante. Inclusive, eu até acho interessante que, além da coleta de dados que a gente faz sobre o funcionamento geral desse indivíduo, né, da parte de personalidade dele, que a gente também consiga utilizar os inventários de sexualidade, né, específico, né, o inventário, por exemplo, que é muito rico, que traz muita informação, que é o de confiança, né, na atividade sexual, é um inventário que também traz bastante informações e que podem ser de grande utilidade para você fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Né? Pessoal, só por uma questão de ordem aqui, nós vamos fechar
com a pergunta da Mayla, tá? Mas antes nós temos a pergunta aqui da Bárbara, do Rogério, e a gente fecha com a da Mayla. As demais vocês colocam no fórum, por gentileza. Vocês coloquem no fórum, por gentileza. E o Job, quinta-feira em diante, né? Dentro daquele prazo que a gente colocou, até quarta, 23 horas e 59 minutos. Coloque as dúvidas. Do horário de Brasília. Do horário de Brasília, lembrando, muito bem. E o Job, durante a semana, vai ler essas perguntas, ou ele responde via texto no próprio fórum. Aí você recebe o e-mail com a resposta, automaticamente o fórum envia, ou o Job pode fazer um vídeo respondendo todo mundo de uma vez lá, e a gente posta no fórum e vocês assistem, a gente vai avisar vocês vão poder ter acesso, ok? Então vamos lá com a pergunta da Bárbara. Quando chega um paciente em consultório com angústia, insônia, com grande dificuldade de ereção, como intervir no caso? Bom, então, Bárbara, aí novamente, a gente tem sempre, que essa é uma característica da terapias cognitivo-comportamentais, que é a questão do foco, né? Então, assim, quando você fez a sua avaliação psicológica, o seu contrato com o seu paciente, quais foram as metas, né? Ou seja, o que vocês traçaram como meta para trabalhar dentro da terapia. Então, e claro, obviamente, que essa meta não tem que ser rígida, né? Então, a gente pode rever. Então, o que é muito importante? A gente ver com esse paciente o que é importante para ele naquele momento, né? O que ele quer tratar? Ele quer tratar a dificuldade dele de insônia, né? Ele quer tratar a dificuldade dele de ereção, porque não dá para a gente trabalhar também tudo de uma vez só, senão a gente vira né? Embora seja preconceito, né, tem um certo grau de preconceito, não da minha parte, mas da fala que eu vou dizer, mas vira o samba do crioulo doido, né? Na terapia, né? Então, assim, a hora eu estou falando da ereção, a hora eu estou falando da insônia, a hora eu estou falando... Então, a gente precisa delinear muito bem o que se quer trabalhar. Agora, claro, obviamente, que se a gente colocar a ereção, a gente pensar também no caso da disfunção erétil, em relação à insônia e à angústia, de repente elas podem estar relacionadas a essa ereção, né? Ou seja, o indivíduo que não dorme, ele tem uma baixa qualidade de vida, né? Então, esse indivíduo não está descansado, o indivíduo não estando descansado, ele está mais exposto ao estresse, à irritabilidade, e isso vai mexer também com a resposta sexual dele. Se ele tem angústia eu entendo que seja, na verdade, uma resposta fisiológica da ansiedade, né? Então, assim, se você perguntar para a pessoa onde localiza a angústia dela, automaticamente ela responde, é aqui no peito, né? Ou seja, respiração curtinha, né? Que não é uma respiração saudável, né? Que gera também muito estresse e que também vai refletir na sexualidade do indivíduo, né? Então, aí é você quem vai precisar delimitar a origem dessa insônia, a origem dessa angústia, e entender se vale a pena trabalhar isso primeiro, e a ereção é um fator secundário, ou se a ereção vem primeiro, e esses outros fatores estão ligados a essa ereção, tá? Né, de repente o indivíduo ele não consegue dormir, ele está muito angustiado porque ele está com medo de perder um relacionamento afetivo porque está com perda de ereção. Então, se for isso, ereção primeiro. Se a ereção é uma consequência de um quadro maior dessa insônia, de estresse no trabalho, dificuldade de lidar com as demandas do trabalho dele, do dia a dia, e a ereção começou a apresentar como secundário, talvez a gente precisa trabalhar, né, a ansiedade, a angústia, e depois focar na ereção e explorar melhor em que momento acontece essa disfunção erétil, com quem acontece, enfim, e trabalhar os outros fatores associados. Tá? Bom, nós temos a pergunta aqui do Rogério, ele é ginecologista, e ele vê no consultório uma queixa muito frequente de desejo sexual hipoativo, inclusive pacientes jovens. Como conduzir? Ok, Rogério, então, eu estou entendendo que você, como médico ginecologista, você está me dizendo que esse desejo sexual hipoativo, ele está não relacionado a uma causa medicamentosa, né? Então, possivelmente não são pacientes que fazem uso de medicação,
né? Porque nós temos que entender isso, né? Você, como ginecologista, sabe que muitas pacientes hoje fazem uso das pílulas, né? Hormonais, e a gente sabe que muitas delas acabam, em algumas mulheres, principalmente nas mulheres, né? Enquanto o ginecologista trata mulheres, né? Então, obviamente, porque eu ia falando um raciocínio aqui, né, e ia ser redundante, né, óbvio, ginecologista é para as mulheres, né, nós homens não usamos ginecologista. Bom, enfim, na verdade, a gente tem que pensar nisso, né, a questão da pílula, né, se de repente aquela pílula com determinado tipo de hormônio não está influenciando nessa mulher, e a questão uma questão hormonal, né? Então a pílula influenciando no desejo, mas também uma coisa que eu vejo muito é que alguns pacientes, às vezes a pílula nem influencia tanto, ela toma a pílula, mas nem influencia, mas tem a questão psicológica também envolvida. Então junta os dois, um pouquinho da pílula e uma aprendizagem da sexualidade, né, não saudável, também acaba influenciando bastante no desejo sexual hipoativo. Então, eu acredito que nesse caso, você como pode colaborar muito, né, nesse sentido, de você incentivar essas meninas, né, essas jovens, ou meninas, ou jovens, mulheres jovens, né, a conhecerem melhor o próprio corpo, né, a lerem um pouco mais sobre a questão do desejo sexual, estimularem elas a conhecer o próprio corpo e perceber que elas têm o direito ao prazer, que elas têm o direito ao exercício sexual, inclusive o direito de se relacionarem sexualmente com elas mesmas, né, via masturbação, que isso é permitido. Então, a gente percebe que quanto mais a mulher conhece o seu corpo, quanto mais ela é informada a respeito da sexualidade e da própria sexualidade, essas mulheres têm menos chance e menos quadro de disfunção sexual, e principalmente de desejo sexual hipoativo. Tá? Ok, então vamos lá com... Acho que é a Mayla. Obrigado, Zé. Obrigado, Rogério. Vamos ver lá com a... Meu chat aqui está meio bagunçado. Só um minutinho. Oi, gente, eu não estou vendo. Você está vendo a pergunta da Mayla? Eu não estou conseguindo... Sim, como é abordada a questão de comportamentos sexuais de risco, né? E também... Ela pulou aqui de novo, vamos lá. Geralmente, quais fatores estão envolvidos? Tá. Então, na verdade, aí eu imagino que os comportamentos sexuais de risco, né, como eles são muitos comportamentos sexuais de risco, né, a gente pode falar desde o mais simples e básico, que é o não uso do preservativo, né, que é um comportamento sexual de risco, né, e aí a questão de, por exemplo, do uso do preservativo. É uma questão de educação sexual. A gente precisa mobilizar mais, a gente precisa de mais campanhas, a gente precisa de divulgar mais, tanto que nós temos um aumento muito grande de novo, uma epidemia vamos dizer, até uma epidemia de AIDS aí, em jovens novamente, tão parecido como a que nós tivemos em 81 com o surgimento da AIDS, né, porque os jovens não usam preservativo. Se eles não usam preservativo e uma geração, intermediários a eles, começou a usar, que é a geração pós-81, até mais ou menos aqui agora, antes do ano 2000, que teve uma queda nos índices, é porque foi investido muito em campanhas, foi se falado muito e as pessoas passaram a usar o preservativo. E aí a gente teve um baixo investimento, faz muitos anos que tem um baixo investimento nessa área, né, de educação sexual, e nós estamos vivendo tempos negros e muito difíceis, né, porque agora a coisa ainda piorou mais ainda, né, porque agora os parâmetros, né, aí da educação, né, as diretrizes, tirou do seu texto, né, a utilização, a diversidade sexual, né, de gênero e sexual como um ponto importante a ser trabalhado.
Então, quer dizer, há uma tendência dos comportamentos de risco aumentarem, né? Porque se você não fala, se você não discute, se você não aborda, você aumenta a possibilidade das pessoas acessarem informações distorcidas, enfim, e acabarem tendo comportamentos de risco. Então, nós temos que, sim, falar no nosso consultório, né? Uma parte que eu não abordei ali, mas uma parte da psicoterapia com enfoque na sexualidade é psicoeducação. Muitos pacientes que vêm para terapia sexual, eles acabam melhorando muito, já tendo uma melhora satisfatória na vida sexual dele, quando a gente consegue fazer uma boa psicoeducação em sexualidade. Quando a gente desfaz uma série de mitos a respeito do sexo, vocês já verem os pacientes terem uma resposta muito boa, né? Então, comportamentos de risco, a gente tem que abordar diretamente, informando, mobilizando o indivíduo, o quanto aquilo faz mal para a vida dele. E nós temos que tomar cuidado, porque a gente também pode identificar um comportamento como sendo de risco, né? E quando, na verdade, ele não é por também preconceito nosso, né? Porque hoje os comportamentos parafílicos, por exemplo, existem muitos deles que há consentimento entre as partes, né, para a prática daquela atividade sexual, e não necessariamente implica num comportamento de risco, mas algumas pessoas acabam vendo como um comportamento de risco. Então, se você tem um comportamento sadomasoquista, como duas pessoas elas estão em consentimento para aquela prática, elas sabem os limites, elas têm o código até onde elas podem ir sem se ferirem. Então, isso não é um comportamento de risco e também não necessariamente é um transtorno que deve ser tratado, porque são dois adultos em consentimento que vão exercer aquela prática e sabendo dos limites até onde vai os riscos ou não. É isso. Ok, pessoal. Então, assim, para a gente foi um prazer ter promovido, né, esse evento, participação de vocês. Nós estamos gravando esse evento, nós vamos ver como é que vai ficar a gravação do sistema, né? Ele tem uma ferramenta de gravação. Ficando ok, o Job autorizando a gente aí, né, Job? Estou te colocando aqui numa situação difícil. A gente vai deixar no Moodle para quem quiser assistir, não vai conseguir baixar. Só um pouquinho sobre o certificado, Bárbara, vou falar para você. Mas vocês vão poder assistir, as outras pessoas que não assistem vão poder assistir novamente, e quem não assistiu, porque teve aquele problema da limitação da inscrição, né, que a partir de meio-dia o sistema não aceitou inscrições, corrigi esse problema a partir das 17 horas, então a gente vai disponibilizar para que todos possam assistir novamente, quem não assistiu, assistir, e esperamos aí que muitas pessoas possam se beneficiar dessa atividade. Antes de eu falar do certificado, eu queria dizer o seguinte, o Job citou aí, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, terapia de terceira onda. Nós temos um curso de formação em terapia cognitivo-comportamental, que dessa turma que está acontecendo, e a partir desta, né, e as demais, já existe uma interface entre terapia cognitiva e terceira onda. Então, as pessoas já veem outras abordagens, além da própria terapia cognitiva do modelo Beck, que é o modelo que a gente trabalha nesse curso, e a gente já vê ACT, a gente já vê um pouco de Mindfulness, a gente já vê algumas abordagens aí, um pouco de DBT, tá? Então, assim, é um curso que ele tem já essa integração com a terceira onda, até onde eu posso conhecer, né, dos programas de curso, nós foi o primeiro a introduzir essa questão aí da terceira onda, tá? Nós temos também a formação, nós temos 2 cursos de Mindfulness, um que é um curso antigo nosso, que a gente só teve uma turma, a gente está reabilitando esse curso, que é o de formação de instrutores de Mindfulness, tá? E o outro curso, que é o curso de Mindfulness para a Prática Clínica, que é um curso que está acontecendo, vamos ter uma segunda turma aqui em Belo Horizonte, mas também teremos em São Paulo. E nós vamos ter também formação em ACT, tanto à distância, usando essa formação e o ambiente Moodle, quanto presencial. E todos eles nós vamos ter pessoas assim,
fantásticas, grandes profissionais na área. Vamos ter aí, no caso do ACT, nós vamos ter o professor Luke Vandenberg, nós vamos ter a professora Kovacs, né, a Roberta Kovacs, lá de São Paulo, e uma turma enorme só de pessoas feras na área, mas principalmente, né, pessoas que têm uma grande experiência clínica naquilo que falam. E o curso nosso de sexologia clínica, com o Job, e a equipe, né, que o Job convidou para fazer parte. Eu queria que o Job falasse 2 minutinhos só dessa equipe, e depois que o Job falar da equipe do curso de sexologia clínica, que vocês podem ver lá no nosso site, no cesd.com.br, e a gente vai mandar uma divulgação para vocês também. Após o Job falar, então, um pouquinho, rapidamente, da equipe, eu vou falar a respeito do certificado para vocês. Ok. Então, o curso de formação em sexologia, né, quando o Admar me convidou, né, para montar o curso e para coordenar, né, o curso juntamente com ele, eu pensei numa formação que fosse bastante objetiva e que trouxesse informações que pudessem ser muito práticas e úteis na atividade cotidiana dos psicólogos, né? Claro, obviamente, que nós temos hoje outros cursos que são de especialização na área de sexualidade, mas o curso de formação, ele é excelente, dá muita base para o atendimento em terapia sexual, em psicoterapia com enfoque na sexualidade. E aí eu convidei para a formação da equipe, né, o psicólogo Oswaldo Rodrigues, que é do Impassex, aqui de São Paulo, autor de diversos livros. Ele é quem validou e criou várias escalas de sexualidade junto com a equipe dele. É um profissional da área de renome, tanto no Brasil como na América Latina, tem reconhecimento na América Latina dos trabalhos deles, desenvolvidos junto ao Instituto Paulista de Sexualidade. Também vai fazer parte da equipe o Diego Henrique Viviani, que faz parte do Impassex, também desenvolve vários cursos. Na verdade, ele coordena o curso lá do Impassex de especialização em sexualidade, juntamente com a Giovana Lucchesi também, que hoje ela desenvolve um projeto na área de educação sexual, ela dá um suporte, né, a consultoria também nessa área, também atua, também é especialista em sexualidade, principalmente feminina. Vamos ter também a presença da Carolina Fernandes, também da equipe do Impassex, que também desenvolve pesquisas junto com a equipe lá. Possivelmente, né, e eu estou torcendo muito que a Mariana Farias também, que o ano passado fez parte da equipe, né, que ela consiga fechar o doutorado dela na área de adoção por casais homoafetivos, lá na PUC São Paulo. Ela está encerrando o doutorado dela, vai fazer a defesa, e se tudo der certo, né, ela também vem para o nosso curso fazer parte da equipe. Enfim, e eu espero que vocês que estão aqui, né, que participaram da palestra, será assim, um prazer enorme, né, que vocês façam parte do nosso curso, né, aí junto ao CESD. Só tenho que fazer elogios também ao querido Admar, uma pessoa fantástica, maravilhosa, super acolhedora, enfim, muito preocupado, uma pessoa extremamente comprometido com um trabalho ético. Então, assim, com a Admar não tem picaretagem, tá? Vocês podem ter garantia de que não tem picaretagem, e eu posso afirmar isso. E vocês vão ter um excelente curso, uma excelente base, uma formação para trabalhar com sexualidade ou com terapia cognitivo-comportamental contemporânea, ACT, enfim, qualquer curso que vocês venham fazer no CEST. Ô, Job, puxa vida, obrigadão, meu amigo. Você mora no coração da gente aí, porque você sabe que o primeiro critério para escolher um professor tem que ser uma pessoa de bom caráter, né? Isso aí você tem de sobra aí, a gente aprende muito com você. Obrigado. Não só nesse aspecto, juntos, como né? relacionados aí também à questão profissional. Sim, Pessoal, sim. o certificado ele será emitido para todas as pessoas que participaram, né? O sistema coloca aqui quem participou da palestra. Muito obrigado, Luiz. Mas vocês vão, quando vocês fecharem essa aba aqui do curso, vocês vão ver, vocês vão voltar lá para o Moodle, e lá tem
o questionário. Então, assim que vocês responderem o questionário, o sistema me avisa, e a gente tem um período aí de até, não vai ser esse período todo, mas a gente pede um prazo maior, mas de até 30 dias para a gente enviar o certificado para vocês. Ele é confeccionado em PDF, vai com os dados que vocês colocaram no formulário, que é o nome completo de vocês e o CPF, ok? Então, todos vocês vão receber. E assim que nós tivermos acesso na gravação, a gente vai certificar se a gravação está ok. Estando ok, nós vamos deixar no mudo para vocês poderem assistir. Para outras pessoas que não assistirem poderem assistir, nós vamos avisar vocês e vocês podem avisar aí os demais colegas, né, que queiram assistir. Vai ser uma oportunidade muito bacana, ok? Então, pessoal, agradeço a todos, desejo aí uma boa noite, uma boa semana, e a gente espera, de alguma forma, ter contribuído para o aumento, né, do background de vocês aí, em termos de conhecimento em psicoterapia e sexualidade. Uma boa noite a todos.